Ok? A paz do Senhor para todos, nossos queridos irmãos, e a paz do Senhor para aqueles que estão nos seus lares aí, que vão participar dessa escola dominical aqui por essa live. O tema de hoje está na lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós temos aqui o texto áureo da lição, que diz assim, está em Lucas 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mateus 7,13, a seguir. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 3,1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Glória a Deus. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Dois caminhos, duas escolhas, duas decisões, e não tem outra alternativa. Ou é céu ou é inferno. Se a humanidade caísse a ficha de todo mundo ia correr para Cristo. Mas não acreditam, né? Como nós, antes de sermos cristãos, né? Aceitarmos Cristo, fugíamos, não queríamos ouvir, não queríamos saber do Evangelho, não queríamos saber de igreja, e ainda até reputávamos tudo isso aí, e não sabíamos o perigo que estávamos correndo. Porque quando ele fala aqui de porta estreita, é que o Evangelho, Jesus então estava pregando o Evangelho do reino, né? O Evangelho em si, o Evangelho da graça, porque o Evangelho de reino que ele pregava era um apontamento para o reino milenar, estabeleceu o reino dele. Mas ele veio estabelecer um reino espiritual. E esse reino espiritual não se entra de qualquer maneira, tem que entrar realmente de corpo, alma e espírito, crendo realmente
naquilo que está se decidindo e crendo em Jesus, crendo que Ele é o único Salvador, que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. É o único caminho que a humanidade deve seguir. É a única verdade que a humanidade deve acreditar. E é o único caminho que a humanidade deve seguir. Onde realmente tem a vida diferenciada, não a vida como a vida que tínhamos ou a vida que tem aqueles que não têm Cristo Jesus. A nossa vida é diferenciada porque nós estamos nesse plano terreno, mas já não somos mais daqui. E pela nossa fé vamos crer sempre dessa maneira que não somos mais dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, com toda a sorte de bênção das regiões celestiais. Jesus, quando fala aqui, dentro do texto de Mateus, que a gente sempre olha o contexto, porque a religiosidade, a religião que pregava lá era o judaísmo. E o judaísmo, do jeito que eles estavam levando as ordenanças das leis cerimoniais, que era a parte que envolvia a parte espiritual, os sacrifícios, as festas, tudo, estava tudo corrompido. Os saduceus, que é da parte dos sacerdotais, os fariseus, né, que eram os componentes do sinédrio, né? Como eu falei aqui, era o Supremo Tribunal Judaico, né? Ali eles determinavam o destino de cada um, ou para a morte ou para a absolvição, passava pelo sinédrio. Jesus, ele passou pelo sinédrio sumariamente de madrugada. Eles se reuniram, que nunca se reuniram de madrugada, para condenar Jesus. Simplesmente porque ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não, essa é uma das frases que ele disse, mas ele disse que em 3 dias, quando ele fala para Pedro: Pedro, tu és Petra, tu és Petra, tu é uma pedrinha, tu é uma pedrinha, tu é um fragmento de uma pedrinha que vai compor um grande edifício, um grande corpo espiritual. Mas esta pedra, ele diz, tu és pedra, mas esta pedra, ele é a pedra, Jesus é a pedra. Edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Cristo, não é em Pedro. Pedro não deixou sucessor. E tem um monte de alguns aí que se diz sucessor de Pedro, que é um absurdo, e passam isso, o povo leigo acredita, né? Acha que é, até que venham descobrir a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E ele fala então, também na sequência, dos falsos profetas. Porque já no tempo de Jesus havia falsos profetas. Porque lá em Amós diz a palavra do Senhor: eis que vem dias em que enviarei sede e fome sobre a face da terra. Sede e fome. Não sede de beber, não fome de comer, mas de ouvir a palavra do Senhor. E andarão de um lado para o outro, correrão para um lado e para o outro, buscarão e não acharão alguém que lhes fale a palavra do Senhor. Tem 2 conotações aí. A primeira, quando Deus se calou depois do livro de Malaquias, o último profeta ali, Deus se calou por um período de mais de 400 anos, e o povo não tinha mais profeta, não tinha mais a palavra do Senhor.
andavam de um lado para o outro, buscavam e não achavam, não tinha. Deus se calou. Não tinha nada, não tinha milagre, não tinha ninguém que falasse a palavra do Senhor. Aí começou a surgir o quê? Os falsos profetas. Se não tem o verdadeiro, surgem os falsos. E os falsos, eles ensinavam não a condição de se obedecer os preceitos divinos para levar uma vida separada, uma vida santificada, uma vida de compromisso com Deus. Tudo isso exige esforço, tudo isso exige perseverança, mas que pudessem levar uma vida mais fácil. E explorando o povo também, eram os falsos profetas. Está no contexto aqui. E muita gente critica, você fala muito de... Tem que falar. As cartas, quase todas, têm uma combatividade com relação aos falsos profetas, que estão por aí. Já naquele tempo tinha. Aí Jesus fala, pelos seus frutos conhecereis. Qual é o fruto que eles têm? O que eles produzem? Não produzem nada que realmente edifique o povo, que coloque o povo numa posição que a Bíblia quer, que Deus quer. Então o Senhor falou, porfiai para entrar pelas portas estreitas, porque vocês não estão na porta estreita, vocês estão no caminho apertado, vocês estão pregando outra coisa. Então ele tem uma repreensão com relação aos fariseus e muitos outros que surgiam querendo ser profeta, mas eram falsos profetas. E a porta estreita, como ele fala, porque a porta para entrar no céu não é larga. Não é uma porta de facilidade, não tem facilidade. Na porta estreita, o caminho apertado, só tem dificuldade. Tem aflição, tem perseguição, tem tribulação, tem calúnias, tem aqueles que tentam te colocar por uma pessoa falsa, mentirosa e outras coisas mais. Esse é o caminho apertado, o caminho da cruz. O caminho apertado é o caminho da cruz. E esse caminho da cruz é que te leva para o alvo, que é Jesus. Nós estamos seguindo em direção a Cristo. E não podemos perder, nos desviar pelo caminho. Não podemos olhar para trás. Você pôs a mão no arado, é para seguir para frente. O arado, ele tinha uma linha, tem um traço já colocado pelo arador de seguir. Se ele tirasse fora, ele estragava todo o canteiro de aradura. Então, nós temos que seguir para frente e não andar de lado nem retroceder. Agora tem muitos dentro da igreja, no meio cristão, que não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço. Porque o preço é alto. Se fosse fácil entrar no céu, não é fácil entrar no céu. Tem toda uma condicional de Deus para poder entrar no céu. E se você seguir essas condicionais, você entra. Se não seguir, não entra. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E preferem estar levando o evangelho de uma forma displicente, ou como quem diz, né? Estou na igreja, está tudo bem. Mas se está na igreja, mas está com o pé no mundo, está praticando as coisas
do velho homem que nós éramos, então ele não está no caminho apertado, está fora. Está do lado fora da porta estreita. Está no caminho da facilidade. Aí não tem perseguição, porque Satanás não se incomoda com aqueles que estão fora da porta. Mesmo tendo aceitado Cristo, não se incomoda. Ele deixa seguir. Não, esse está do jeito que eu gosto, porque ele já está fora do caminho. Agora, quem está no caminho já sabe que tem retaliações. O inimigo ele quer derrubar quem está no caminho, é um trunfo para ele. Se ele derruba um de nós, dentro do reino espiritual, é um trunfo para ele. Mas se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então veja bem, e essa palavra, essa profecia de Amós, também ela entra no período interbíblico, né? Que Deus se calou, mas ela entra também no período apocalíptico, da grande tribulação. Porque assim que a igreja sai, tira, não tem mais a palavra de Deus. E quem ficou, que era crente, ficou. E muito crente vai ficar. Né? E muito crente vai ficar. Muitos vão ficar. Numa proporção muito alta. Jesus deu uma proporção de mais de 50%, vão ficar. Vão ficar num desespero tão grande, porque aí vem o arrependimento, mas aí já não dá mais para se arrepender. Porque ele vai ver, fiquei. Muitas vezes ele está lá, a mulher foi e ele ficou. Ou ele foi e a mulher ficou. Ou eles foram, os filhos ficaram. Ou os filhos foram e eles ficaram. E aí vem o desespero. Eu fiquei, e agora? Aí ele vai entender, mas não tem mais jeito. E agora? Agora fica tentando pegar uma tábua de salvação e começa a surgir os falsos profetas novamente. Falsos profetas. Dizendo que tem uma solução. Então, no período do Apocalipse também vai haver muitos, e a Bíblia diz que vai haver muitos falsos profetas. E o povo vai entrar na deles. No desespero, como quem diz, né? Agora eu vou nessa aí. Mas para o caminho da perdição, porque não tem mais jeito. Porque o Senhor só tem compromisso com o povo de Israel na grande tribulação. E a descendência de Abraão. Fora disso, ele não tem mais compromisso. A dispensação da graça acabou. Não tem mais dispensação da graça. A dispensação da graça está nos seus sinais. Olha só os sinais que estão aí. As guerras que estão acontecendo aí, coisas que terríveis. Nós vemos aí Israel sendo atacado aí, mas ninguém pode com Israel. Então não se preocupe não, Israel nunca vai ser destruído. Ninguém pode com Israel, porque Israel tem Deus. Tem promessa de Deus. E aí daquele que for contra Israel, Irã agora vai sofrer a retaliação. Se não sofrer a retaliação do próprio Israel, vai sofrer a retaliação divina. Porque está tocando no povo de Deus. Ainda é um povo que está na desobediência, porque não crê em Cristo, mas eles vão crer no período da grande tribulação. Eles vão crer. Mas, como eles têm promessa, eles estão guardados. Guarda de Israel. Não dormita e não dormitará o guarda de Israel. Eles atacaram um monte de foguete lá, mas não chegou um fragmento lá em Israel. Foi tudo defendido. E outros países se ajuntaram lá para defender também. Então não adianta eles tentar essa... Foi um absurdo que eles tentaram aí, uma estupidez que eles tentaram. E vão ser destruídos. Então, nesse período não haverá. Vou procurar quem fala a palavra. Não, os que falam a palavra já foram.
Os que falam a palavra já foram para a glória, acabou. Não tem mais. Não tem mais culto. Não tem mais igreja. Embora vai haver as igrejas que ficaram, né? Porque as igrejas não vão ser destruídas. As igrejas que eu digo, igreja física, igreja casa, igreja construção. Vai ficar tudo aí. E os crentes foram embora, então vai ter uma invasão de igreja aí, falso, a igreja está aí, eu vou pegar aqui, vou tocar aqui. E vai começar a enganar o povo. Já vão pegar uma igreja pronta, né, com instrumento, tudo, que os crentes foram embora. Tem mais, o pastor foi embora, todo mundo foi embora, deixou tudo, instrumento, tudo. E aí eles começam a formar igreja, para ganhar o povo, e o povo amedrontado, eles vão tirar tudo que tem. Já está tudo com medo mesmo agora, vamos tirar tudo que tem. E é isso que vai acontecer, é um retrato do que está para acontecer aí. Tá? Então, veja bem, entrar pela porta estreita é uma escolha essencial. Quem não escolher a porta estreita, o caminho da porta estreita, o caminho do evangelho, né? É essencial, porque envolve o quê? Eternidade. É uma decisão que envolve eternidade. Muita gente deveria se perguntar para si mesmo, onde é que eu vou passar a eternidade? Porque morreu, não acabou. Acabou por corpo físico, mas nós não somos esse corpo físico, nós somos o espírito. O espírito é eterno. Foi gerado por Deus e é eterno. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o lugar de tormento. E como eu digo, não tem alternativa, não tem caminho alternativo que esses falsos profetas vão tentar incutir na mente do povo que ficar. Tá? Então, é uma decisão pessoal, né? É uma decisão pessoal de cada um. Porque, como diz a Bíblia, né? A carne luta contra o espírito luta contra a carne. E a alma é o pêndulo. A alma é o pêndulo, onde está nosso intelecto, vontade e emoções. A alma é o ponto de decisão. O espírito, a mensagem de Deus vem pelo espírito. E o espírito transmite ao nosso intelecto, que é a alma, que está a alma. E a tua vontade é receber, aceitar a mensagem, se colocar na posição que a mensagem está falando, para a edificação, para a santificação. Então, se colocar nessa posição, então o Espírito está vencendo. Mas se prega pelo Espírito, a mensagem vem para o intelecto, mas a pessoa está rejeitando a mensagem, está dando comichão nos ouvidos, está reclamando, eu prefiro fábula, eu prefiro outros, eu gosto de historinha. Então a carne é que está prevalecendo. E a carne prevalecendo, o crente se torna um crente carnal. E ele já não está no caminho estreito e nem no caminho apertado, já está fora. E tem que se recompor espiritualmente, decididamente, para poder voltar a entrar na porta estreita. Agora, o que não pode é negócio de entra e sai. Porque aí já está com zombaria. E Deus não se deixa zombar e nem se deixa escarnecer. Deus pode dar uma chance, mas desde que haja um arrependimento todo o coração, agora eu vou tomar jeito, eu vou tomar vergonha na cara, agora eu vou realmente levar a sério a minha vida de cristão, aí tudo bem, e Deus viu que é sério isso, Ele aceita. Mas depois não adianta decair novamente e ficar nessa de entra e sai. Entrou, é para continuar. O caminho está apertado, suporte as opressões, suporte as dificuldades, suporte o sofrimento, suporte as tribulações, suporte as perseguições.
Porque você está vencendo. Você está vencendo, você está resistindo o inimigo das nossas almas. E quanto mais tu resiste, mais tu se fortalece. Quanto mais tu se fortalece, mais ele se afasta de você, porque ele entende, eu não posso com ele. Aí ele vai usar outros meios, mas contigo diretamente ele não vai poder. Aí ele vai usar outros meios que você tem que vigiar. Usar parentes, usar pessoas da família, seja lá o que for, ele vai usar meios, vai usar vizinho, vai usar irmão, vai usar tudo que ele pode para te atacar indiretamente. Por isso que o crente tem que vigiar a sua vida. A sua vida. Porque a sua vida, se não for vigiada, ela corre perigo. Porque nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Então, no mundo aí, o mundo espaçoso da porta larga, né? Ele é espaçoso porque ele tem muitas atratividades que a carne gosta. Por quê que? Porque a carne gosta. Gosta de entretenimento, gosta de fazer um monte de coisas, a carne gosta. E ele se vicia nisso. Só que Cristo nos libertou de tudo isso. Nós vivíamos aí, pelas batucadas da vida aí, né? E, de repente, isso para nós se tornou algo desprezível. As coisas do mundo, para mim, se tornou algo desprezível. Não quero saber. E me arrependo, mas por que eu fazia tudo isso? Então você sente realmente que houve, para você mesmo, sente uma mudança, porque você despreza essas coisas, não quer ver, nem quer olhar. É porque houve uma transformação na tua vida, operada pela palavra, através da pessoa do Espírito Santo. Então toda essa nossa transformação, ela vem pela operação do Espírito Santo. Então, o caminho apertado é a melhor escolha. A melhor escolha que nós fizemos foi entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Venha o que vier, vamos continuar nele. E não vamos desistir, tá? Porque essa melhor escolha e esse caminho apertado é o que vai nos levar ao paraíso celestial. É difícil? O nosso tempo é curto aqui na Terra. Tem que aproveitar a vida. Quantas vezes, né? Eu mesmo falava, eu tenho que aproveitar a vida. Deixa para mais tarde isso aí, negócio de igreja, deixa para mais tarde. Tem que aproveitar a vida. A gente sabe que a nossa vida é como a erva, né? Ficou só daqui a pouco murchou. Nossa vida, você já nasce envelhecendo. Já nasce envelhecendo, já vai para o caminho do envelhecimento. Tá? Passa por fase, até chegar no envelhecimento. Nossa vida é assim. E ela pode ser encurtada por uma enfermidade, pode ser encurtada por uma bala, pode ser encurtada por uma facada, pode ser encurtada por um acidente, um carro desgovernado, ou você está viajando, um acidente, tu vai, ou um avião vai, o avião cai e já era. E se não estiver preparado para esse momento, aí o destino já sabe qual é. Não é o céu, é o inferno. Mas se você está preparado, você não tem esse pavor da morte. Lógico que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer assim. Sabe que vai morrer, mas não quero morrer. Mas o destino é esse. Não tem jeito. Uma hora ela vem, subitamente. A pessoa não sabe se amanhã está vivo. Por isso que nós temos que estar preparados. Não, vou deixar para depois. Depois tem muita coisa pela frente. Morreu entre esse depois e o tempo que quer aceitar, já era. Está perdido. Não vai para o paraíso celestial, vai para o lugar de tormento. Que não é o inferno ainda, depois é que tem o inferno. O inferno é só depois do julgamento do trono branco, no final do milênio. Antes disso,
fica num lugar de tormento, porque ainda não foi julgado. Depois que for julgado, aí é que vai ser condenado por toda a eternidade dentro daquilo que fez, porque haverá graus de castigo. Jesus não falou isso? Haverá amanhã no rigor, no juízo final do grande tribunal. Para Sodoma e Gomorra, que estavam na ignorância, o pecado não era imputado. Mas para aqueles que têm, conheceram a palavra, viveram a palavra e saíram fora da palavra, saíram fora da sua fé em Cristo, o pecado é imputado, então ele vai também para o rigor do juízo, o lugar mais rigoroso do juízo, que é nos lugares de tormento. Amém? Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Então a vida, ela é cheia de escolhas, mas a salvação é uma só. A vida é cheia de escolhas, a salvação é uma só. Aqui quando eu falo de João Batista, né, pregando nos desertos da Judéia, João Batista ele veio como precursor do Messias. Depois do silêncio de Deus por mais de 400 anos, surge um profeta. E o povo vivia procurando um profeta. Mas os que tinham eram falsos. Aí surge um que eles entendem. Não, eles viram que esse profeta era verdadeiro. E começou a vir gente de tudo quanto era lado, porque João ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, anunciado e foi reino dos céus. E o profeta Isaías disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Aí tem uma outra condição. Reino do céu, porque Jesus ele vinha para pregar e estabelecer o sistema religioso chamado igreja, que não era para o reino na terra, era para o reino do céu. Então nós somos do reino do céu, né? Como eu falo e repito sempre, das duas promessas que Deus fez para Abraão: olhai para as estrelas do céu, vê se tu as pode contar. Pode contar? Não tem como contar. Olhai para as areias do mar, vê se tu as pode contar. Pode contar? Não pode contar. Jesus está falando de dois povos: um povo que vai morar no céu e um povo que vai ficar na terra. Está falando da igreja que vai para o céu e de Israel que vai ficar na terra, no reino milenar. E aqui João, ele era filho de Zacarias e de Isabel, que recebeu a visita de Maria quando ela concebeu pelo Espírito Santo ali para a semente onde Jesus, agora em espírito, entra naquela semente ali, né? Lembrando que espírito não tem problema com espaço, porque é imaterial, tá? E ele veio pregando e chegado do reino do céu e o batismo do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E ele começou a batizar esse povo no Rio Jordão. E muitos viram e creram e queriam ser batizados. Eles queriam ser batizados. E trouxe para eles um alento muito grande. E João ele veio como o arauto do rei, ele era um precursor do Messias, ele veio para preparar o caminho do Messias, de Jesus. Ele pregou somente 6 meses. João tinha uma diferença de idade para Jesus de 6 meses. E quando Maria foi visitar Isabel,
Isabel já estava grávida de 6 meses. E a criança começou a se movimentar lá, o João, o João ainda informe, né? Com 6 meses já estava formadinho. Né? Começou lá, acho que se movimentar, chutar e fazer, porque sentiu a presença daquele que tinha entrado no ventre de Maria, no óvulo de Maria, que era o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Jesus em Espírito. Amém? E com isso veio também muitos que eram adeptos do judaísmo, entre eles vinha fariseus, saduceus, tudo. Aí João tem uma palavra para eles. Então o que fala aqui? Arauto do rei. O que era um arauto do rei? Então o rei nos tempos medievais, naqueles tempos, eles quando iam se deslocar do seu palácio para o outro palácio, vou lá para o meu palácio de verão, né? Eles tinham uma mordomia muito grande. Vou lá para tal cidade. Ele chamava o seu arauto lá, seu emissário, para ele seguir pela trajetória que o rei ia passar. Olha, o rei vai passar por essa trajetória. E não pode ter nenhum impedimento. Então o arauto do rei ia avisando o povo, olha, o rei vai passar aqui, vocês não deixem nada na frente. Vocês vão endireitando os caminhos aí, aplanando os caminhos, porque ele quer passar direto, ele não pode ser impedido. E aí o rei, quando passava, já estava tudo preparado. João Batista ele veio preparar o caminho do rei, o caminho de Cristo. Já deixando um povo preparado, ali batizado nas águas, um povo preparado para receber o Messias Jesus. Então ele veio como um arauto do rei, fazendo toda uma preparação, até entregar para Jesus. Ali ele coloca, a partir dali, a missão dele tinha terminado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse que vem após mim. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batizou com o Espírito Santo lá no Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo que todos nós temos que ter. E com fogo. Aí muitos dizem, foi a língua de fogo? Não. Fogo também significa juízo. Fogo significa juízo. E quem não aceitar aquilo que a palavra diz, o seu sofrimento será eterno. E o seu sofrimento envolve fogo. Envolve fogo. E outros poderão dizer, batismo com fogo, língua repartida como de fogo. Tem duas conotações. A gente tem duas conotações. E ela pode tanto significar uma como a outra. Entendeu? Dois caminhos. O difícil é real. O fácil é o enganoso. Tá? Então vinha todos, gente de tudo quanto era lugar. E ali eles confessavam o pecado diante de João. Mas João tinha esse poder todo por quê? O poder era pessoal dele? Não. Porque o Espírito Santo, ele opera numa diversidade. No Antigo Testamento, o Espírito Santo operava especificamente em determinado personagem bíblico.
Ele operava em Abraão, operava em Jacó, Isaac, operava em Davi, operava especificamente. Ele não era o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ali usava o seu poder ali momentaneamente em determinadas situações que necessitavam, mas não permanentemente. Então, dentro de uma situação que exigia o poder de Deus, ele se manifestava. Se não exigisse, ele não se manifestava. Com a gente, ele está presente, ele está ligado em nós, então é diferente. Então, especificamente, ele estava em João. E João tinha esse poder, o poder da prédica ali, a mensagem dele era curta e objetiva, ele não ficava pregando. As palavras de João eram só essas, mais nada. Mas era tão forte que o Espírito Santo persuadia o povo, não ele, a se arrepender e ser batizado ali nas águas. Amém? E multidões vinham de várias origens, de vários segmentos lá da sociedade, vinham até João ali no Jordão, porque queriam ser batizados. Mas, dentre eles, dentre essa multidão, também vinham fariseus, vinham saduceus, alguns, não generalizando, até que tinham sinceridade, queriam mesmo. Mas só que o Sinédrio, ele tinha uma rede de espiões para ver onde estava, o que estava acontecendo fora do judaísmo. Proclamando arrependimento, proclamando salvação fora do judaísmo. Então eles iam e mandavam os emissários para lá para ver o que vocês estão, vai ver o que ele está pregando lá, o que ele está falando. Então iam lá com aquela cara de santo, né? Mas estavam ali porque João, como ele tinha o Espírito Santo especificamente operava nele, e numa necessidade identificável ele tinha discernimento. Eles são espião. E ele tinha tanta convicção disso que ele dizia, raça de víboras. Ele tinha convicção, porque ele já tinha a revelação do Espírito. Raça de víboras, né? Que ele vinha. Quem vos ensinou a fugir da ilha futura? Ensinaram vocês outro meio de ir para o céu? Do jeito que vocês estão, vocês vão para a ira futura, vocês vão para o julgamento final. Quem vos ensinou isso? Então ele chama de raça de víbora, porque aqueles que ele se dirigiu a palavra, estavam ali querendo simplesmente levar relatórios lá para o Sinédrio, e dependendo do relatório, eles poderiam até prender João e condená-lo à morte. Tá? Então João ele pregou, ficou até Jesus aparecer. Quando Jesus aparece, quando ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. Então, porque João não ia ficar mais pregando isso, que agora a vez era de Jesus, o ministério agora era de Jesus. Então não poderia haver concorrência. Mas veja bem, mesmo ele não mais batizando nas águas, deixando aquela missão dele, o povo já estava ali cativado, né? Não que ele cativou, o povo se cativou automaticamente com João, se identificou com ele. Ia haver uma concorrência ali, de qualquer forma, mesmo João não querendo, iam procurar João. Mas Deus, ele tem os seus planos, e muitas vezes, mas por que isso? Então foi quando João afronta lá Herodes, né? Mulher de Herodes lá, e afronta ele também. E Herodias lá pede a cabeça de João, e João é morto. Foi providencial? Foi. Tinha que tirá-lo de cena. Se ele fica em cena, ia dar problema, conflito com o que Jesus veio fazer.
Então Jesus tirou e disse, não, coitadinho de João, não, ele cortou a cabeça, morreu, mas está salvo. O problema é ele ficar fazendo concorrência, né? E se entusiasmar e começar a fazer, aí ele entrava por um outro caminho que Deus não queria. Então tira logo, morreu decapitado, sentiu a dor momentânea, mas morreu salvo. Ok? Deus tem os seus planos. Né? Por que Jesus tinha que ir para a cruz? Ai, coitadinho de Jesus. Não, Jesus tinha que ir para a cruz. Ele não vai para a cruz, ninguém estava salvo. Ele tinha que ir. Ele tinha que apanhar lá, ser chicoteado? Tinha. Porque a profecia já dizia, tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A palavra tinha que ser cumprida. E se não é cumprida, vai que ele, numa hora lá, porque ele estava como homem mesmo, ele pede ajuda aos anjos, ele perderia para o diabo. E se o diabo vence ele não subiria mais para o céu. Sabia dessa? Ele estava como um homem, despojado de todo o seu poder. Se o diabo vence ele, o diabo continua governando a terra e governando ele. Entendeu? O risco. Risco não. Lógico que Deus sabia, na sua prece, que o filho ia passar por todas as fases e ia ser vencedor. Mas eu estou falando uma suposição. Tá? Um caminho molda o destino, o outro distancia dele, né? Produzir frutos dignos de arrependimento, não presumai de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo dessas pedras, Deus pode sustentar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, o arrependimento é ações de cada um, tá? E ele exige uma mudança de vida. E nessa mudança de vida é porque ocorreu uma regeneração, e a regeneração realmente verdadeira é o resultado é o fruto que foi alcançado. É o fruto que foi alcançado. E os judeus, eles estão ali se vangloriando de que eram da descendência de Abraão. Somos filhos de Abraão. E se achavam superiores aos outros porque se achavam filhos de Abraão. Mas isso aí não ia adiantar nada. E eles ainda se julgam, né, da descendência de Abraão. Isso aí não vai adiantar nada, porque isso aí não vai dar nenhuma garantia de salvação, porque a garantia de salvação é Cristo, a qual veio para eles e não receberam. Essa é a garantia de salvação, é Cristo. Se não aceitar Cristo, está perdido. Tá? E ele fala aqui, João falando, né, para o povo, filhos na fé, ele diz, suscitar, ele diz, então, e agora, digo que mesmo essas pedras, Deus pode suscitar filhos. Quem é as pedras? Nós, os gentios. Éramos gentios, hoje somos igreja. Como diz, tem 3 povos na terra, né? Judeu, gentil e igreja. Um povo vai ser tirado. Vai ficar judeus e gentios. Só que os gentios já não estão mais na dispensação da graça. Quem entra agora é só o judeu. O tratamento de Deus agora é com os judeus. Vão sofrer, mas aqueles que creem em Jesus, durante a grande tribulação, vão ser salvos. E vão passar o milênio com ele, tá bom? E ele fala aqui sobre o machado à raiz das árvores, né? Toda árvore que dá bom fruto, produz bom fruto,
que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Machado, você faz poda com o machado? Hein? Você faz poda de árvore com machado ou é com outro meio lá? O machado é para cortar o tronco. A raiz das árvores é o tronco. Eles foram cortados. Eles foram cortados. Eles eram os galhos. Mas o Senhor, na dispensação da graça, enxertou os ramos. Nós somos os ramos. Se os galhos foram cortados, imagine os ramos. Porque o ramo não é cortado, ele é arrancado. Ele é arrancado. E aquele que não andar, ficar com o pé na igreja, um pé fora da igreja, ele pode ser arrancado da porta estreita. Estava com um pé na porta estreita e um pé fora? Não. Ou está de um lado ou está do outro. Aí é arrancado. E se for arrancado, não serve para mais nada. Não és quente nem frio, mas és morno. E por causa disso vomitar-te-ei da minha boca. Esse é o crente que vive se enganando, querendo enganar os outros, mas está se enganando a si mesmo. Ou é crente de verdade, cristão, seguidão de Cristo, ou vai ser crente como todo mundo é. Até o diabo é crente, mas cristão é seguidor de Cristo. E seguidor de Cristo tem um preço a pagar. Amém? Alguma pergunta aí? E chamou a atenção assim, né, que uma atenção sobre aquela passagem de Paranós, né, que existia, né, esses é Joel. E o povo de Israel, o povo que rejeitou a Deus, para eles. E vemos que a partir do Pentecostes, no início da igreja, ali foi derramado o Espírito sobre toda a carne, ele fala nos últimos dias, o que é feito a graça, a dispensação da graça. Então, aí está esse derramar sobre toda a carne, sobre a igreja. Essa profecia ela tem duas fases. Por isso que tem que entender bem que ela tem duas fases. A primeira fase, pode ver que ele diz sobre toda a carne. Toda a carne abrange toda uma população. E não a população evangélica, nem todos têm o Espírito Santo. Tem lugares aí que são igrejas de outras denominações que nem aceitam o Espírito Santo. Então, é uma profecia que ela se cumpre preliminarmente sobre a igreja realmente que busca a presença do Espírito Santo. Sobre toda a carne, ainda não. Sobre toda a carne vai ser no milênio, sob o reinado de Cristo. Você imagina Cristo reinando com todo o seu aparato de salvos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a igreja, todo o seu aparato para estar reinando com ele no milênio, exercendo ofícios no milênio aqui com o povo de Israel. E o poder de Deus, o Espírito Santo, estará operando poderosamente. Então, todos eles serão batizados com o Espírito Santo. Será derramado esse poder sobre todos. Todos os habitantes do milênio que saíram da grande tribulação. Entendeu? Ela tem duas fases. E para a igreja, está na primeira fase, que é incompleto. Completo o quê? Porque quantas cabeças aí pensam diferente,
acha que esse derramamento foi só lá no Pentecostes, depois acabou. Não, claro, ele se seguiu, ele continuou. Ele foi para Samaria, ele foi lá para a casa de Cornélio, quando começou ali o batismo dos gentios, né? Do povo gentil aceitando Jesus, e se espalhou por todo mundo. E como ficou só lá no Pentecostes? E tem essas imaginações aí de igrejas que isso certamente entristece o Espírito Santo e nem sei se vão para a glória, viu? Porque rejeitam o Espírito Santo. Ensinamento de homem, porque não se aprofunda na palavra, não vê o que a palavra diz, o que a palavra garante, o que a palavra diz para nós. Então, como eu digo, tem profecia que ela tem uma fase, tem outra fase, e muitas vezes tem outra fase ainda. Você tem que estudar tudo para entender e colocar dentro de uma ordem. Então, dentro de uma ordem é essa aí. Entendeu? A questão, quando a pessoa fala assim, Jesus ele veio e ele era 100% homem e 100% Deus. Não. Jesus ele veio totalmente como homem. Lógico que ele tinha a natureza, né? A natureza divina, mas despojado de todo o seu poder, todo. O Espírito Santo é que operava em Jesus especificamente, como eu falei, especificamente. Ele não era templo do Espírito. O Espírito operava em Jesus, lhe dando força, lhe dando poder para operar aquele milagre. Quem operava o milagre era o Espírito Santo. Quem usava o Senhor Jesus na palavra era o Espírito Santo, que tinha a palavra dele, tinha poder, o Espírito Santo estava operando. Entendeu? Então, Jesus curou pelo poder do Espírito Santo. Sempre tem que lembrar disso. Porque ele estava como homem, como nós. Só que um homem puro, igual a Adão, antes de pecar. Tinha que ser igual a Adão antes de pecar. Para ele poder vencer Satanás, tinha que estar como Adão antes de pecar. Para ele poder vencer Satanás, senão ele não venceria. Era 100% homem, né? 100% homem. Exatamente. Ele não estava no céu. Ele não usou o poder dele nenhum. Ele não tinha. Ele se despojou porque ele tinha que estar 100% homem. Não, ele não está com 100% Deus porque ele se despojou de todo a sua onipotência, onipresença, onisciência, todo o poder dele se despojou. Ele ficou totalmente como um homem. E tinha que estar assim, só que sem pecado e não podia pecar. Por isso Satanás usou de muitos meios para tentar fazer ele pecar. Porque se ele peca, acabou. Humanidade perdida. Entendeu? Satanás sabia disso. Então ele fez de tudo aí para que Jesus pecasse. Nas 3 tentações, né? Depois usando outros lá para tentá-lo, usou Pedro, fez de tudo que pôde. Se Jesus cai numa dessa aí, ele venceria. Como é que ele venceu Adão? Fazendo Adão pecar. Acabou. Pecou. Perdeu. Tá bom? Vamos fechar aqui? Que Deus abençoe a todos aí da live aí, tá? Vamos estar divulgando essa live, passe para outros, tá? E que Deus os abençoe.